Paris é uma cidade verdadeiramente mágica e vamos confirmar isso com a história de Kelly. Olá, bem-vindo ao nosso canal Quer uma História? E a história de hoje se chama Reencontro em Paris. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não se esqueça de deixar a sua curtida. Vamos à nossa história. Paris, a cidade das luzes, havia sempre sido um sonho distante para Kelly. Desde sua infância, ela folheava revistas de viagens e assistia a filmes ambientados nas charmosas ruas parisienses. Finalmente, anos depois do doloroso término com James, a oportunidade de visitar Paris havia chegado. No aeroporto, Kelly sentiu um misto de emoções. A empolgação de finalmente estar em Paris e a ansiedade sobre o que a cidade poderia significar para o seu futuro a mantinham alerta. Ela se instalou em um pequeno apartamento no bairro de Montmartre, com vista para a icônica Basílica de Sacré-Cœur. Os primeiros dias foram mágicos. Kelly explorou a cidade, percorrendo os becos estreitos, visitando museus e saboreando croissants frescos em charmosas cafeterias. Ela estava determinada a criar novas memórias e escrever um novo capítulo em sua vida. Seu trabalho em uma galeria de arte local a aproximou da cultura parisiense. Ela mergulhou de cabeça nas exposições, conversou com artistas locais e apreciou o espírito criativo que permeava a cidade. Paris estava começando a se tornar mais do que apenas um destino de viagem, era um lar temporário, onde Kelly podia se redescobrir. Nas noites quentes de verão, Kelly muitas vezes subia as escadas até o topo da colina de Montmartre e olhava para as luzes brilhantes de Paris abaixo dela. Ela refletia sobre sua jornada de autodescoberta e sobre como havia aprendido a deixar o passado para trás. O capítulo inicial de sua vida parisiense estava repleto de esperança e promessa. Kelly estava determinada a deixar sua antiga mágoa para trás e abrir espaço para novos começos. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas uma coisa era certa: Paris estava pronta para escrever um novo capítulo em sua história de vida. Os dias se transformaram em semanas, e Kelly estava completamente envolvida em sua nova vida em Paris. A cidade estava cumprindo todas as expectativas que ela havia alimentado por tanto tempo. A cada esquina, uma nova descoberta a aguardava, e a beleza arrebatadora da cidade a envolvia de forma quase mágica. Seu trabalho na galeria de arte era um sonho realizado. Ela se via rodeada por pinturas, esculturas e artistas talentosos. A cada exposição, Kelly experimentava uma profunda conexão com a expressão artística e a criatividade que permeava a cidade. Era como se as cores vibrantes das telas fossem um reflexo das cores que começavam a inundar sua própria vida. As noites parisienses eram uma sinfonia de sabores e aromas. Kelly saboreava cada prato cuidadosamente preparado em pequenos bistros e cafés charmosos. Ela se aventurava a experimentar pratos que nunca havia imaginado saborear e descobria que a gastronomia parisiense era uma experiência de descoberta constante. Enquanto isso, James seguia seu próprio caminho, também em Paris. Estudava com dedicação em uma das renomadas universidades da cidade e a paixão que ele demonstrava por sua área de estudo era evidente. Kelly observava pelas redes sociais, às vezes, curiosa sobre como ele havia evoluído desde que se separaram, mas o que ele publicava não dava indícios de como estava sua vida após o término. A cidade de Paris parecia ter uma maneira de unir passado e presente, e Kelly se perguntava se algum dia seus caminhos se cruzariam novamente. Ela estava determinada a seguir em frente e estava começando a acreditar que o universo a trouxera a Paris para uma razão específica. No coração da cidade da segunda chance, Kelly estava prestes a escrever um novo capítulo em sua vida. Paris estava lhe oferecendo oportunidades e experiências que ela jamais sonhara, e ela estava disposta a abraçar cada uma delas. Ela só podia esperar que, enquanto continuava sua jornada de autodescoberta, o destino a surpreendesse com algo que ela nunca esperou encontrar novamente: o amor. O céu de Paris estava nublado naquela tarde de outono, e as folhas caídas pelas ruas criavam uma atmosfera nostálgica na cidade. Kelly, após um dia agitado na galeria de arte, decidiu dar um passeio ao longo do rio Sena para relaxar.
Ela nunca imaginou que esse passeio a levaria a um encontro inesperado. Caminhando ao longo das margens do rio, Kelly viu um café encantador com mesas do lado de fora. O aroma tentador de café recém-preparado flutuava no ar, convidando-a a entrar. Ela tomou uma decisão impulsiva e escolheu uma mesa próxima à grade de ferro forjado que oferecia uma vista deslumbrante do rio e da Torre Eiffel à distância. Enquanto folheava um livro, Kelly pediu um café. Ela estava perdida em suas próprias reflexões quando ouviu uma voz familiar pronunciar seu nome. Ela olhou para cima e seus olhos encontraram os de James. O choque inicial se transformou em uma série de emoções conflitantes. James estava ali, parado diante dela, como se o tempo não tivesse passado. Ele estava diferente, com uma barba por fazer e uma expressão que transmitia surpresa genuína ao vê-la. Os momentos iniciais foram tensos, cheios de silêncio enquanto eles processavam a surpreendente reviravolta do destino. O café, antes quente, agora esfriava nas xícaras enquanto Kelly e James começavam a conversar. Eles compartilharam histórias de suas vidas em Paris, o que haviam aprendido, as amizades que haviam feito e os desafios que enfrentaram desde a separação. Enquanto as palavras fluíam, as barreiras que haviam erguido ao longo dos anos começaram a desmoronar. A conversa se aprofundou, e eles começaram a falar sobre o passado, os erros cometidos e os sentimentos que tinham guardado por tanto tempo. Era como se a cidade de Paris estivesse funcionando como uma espécie de mediadora entre eles. Conforme a tarde avançava, o café foi substituído por vinho tinto, e a tensão inicial deu lugar a um sentimento de compreensão mútua. Kelly e James perceberam o quanto tinham mudado desde a separação, como tinham amadurecido e crescido. No entanto, a chama de seu passado ainda estava viva, e eles estavam prestes a enfrentar escolhas difíceis sobre o que fazer a seguir. O encontro inesperado naquele café à beira do rio Sena tinha desencadeado uma série de emoções e questionamentos. O passado estava se misturando com o presente, e ambos se viam em uma encruzilhada. Seria este o momento para um novo começo, ou eles simplesmente seguiriam seus caminhos separados novamente? O destino estava prestes a lançar seus dados, e a resposta estava nas mãos de Kelly e James. Os dias que se seguiram ao inesperado encontro de Kelly e James no café à beira do rio Sena foram preenchidos com uma mistura de sentimentos. Ambos estavam mergulhados em uma profunda reflexão sobre o que aquele reencontro significava e sobre as decisões que deveriam tomar em relação ao passado e ao futuro. Conforme as semanas passavam, Kelly e James começaram a se encontrar com mais frequência. Eles passeavam pelas ruas de Paris, explorando bairros pitorescos e visitando locais icônicos da cidade. Durante esses momentos, compartilharam suas experiências e, aos poucos, revelaram seus verdadeiros sentimentos. Kelly percebeu que, apesar de sua intenção inicial de seguir em frente e deixar o passado para trás, ela ainda tinha um lugar especial em seu coração para James. Ela o admirava por sua dedicação aos estudos e pela paixão que ele demonstrava por suas ambições acadêmicas. James, por sua vez, estava impressionado com a transformação de Kelly. Ela estava mais confiante, determinada e apaixonada por sua vida em Paris. Ele se sentia atraído por sua independência e pela maneira como ela abraçava a cultura e a arte da cidade. Em uma noite estrelada, quando a Torre Eiffel brilhava em sua plenitude, Kelly e James tiveram uma conversa franca. Eles compartilharam suas dúvidas, medos e anseios. Reconheceram os erros cometidos no passado e expressaram seus desejos de seguir em frente juntos. No entanto, também reconheceram que a jornada não seria fácil. O passado tinha deixado cicatrizes e memórias dolorosas. Eles sabiam que seria um desafio superar esses obstáculos e construir uma relação saudável e madura. Mas o amor e a ligação que compartilhavam eram inegáveis, e ambos estavam dispostos a tentar. A cidade de Paris, com sua beleza romântica e sua atmosfera mágica, tornou-se o cenário perfeito para reacender a chama entre Kelly e James. Eles decidiram começar de novo, com o compromisso de aprender com o passado e enfrentar o futuro juntos. O destino havia dado a eles uma segunda chance, e agora eles estavam determinados a fazer valer a pena.
Enquanto a Cidade das Luzes testemunhava o renascimento de seu romance, Kelly e James começaram a escrever um novo capítulo em suas vidas. Os laços do passado estavam se transformando em laços mais fortes, e a promessa de um futuro cheio de amor e aventuras estava no horizonte. À medida que o outono se transformava em inverno em Paris, Kelly e James se entregaram ao processo de reconstrução de seu relacionamento. Eles enfrentaram seus medos e inseguranças, trabalhando juntos para superar as feridas do passado. Paris, com seu encanto romântico e cultura rica, continuava a ser o cenário perfeito para o renascimento do amor entre eles. As caminhadas ao longo das margens do rio Sena e os jantares em pequenos bistros aconchegantes se tornaram momentos preciosos de conexão e intimidade. No entanto, não foi apenas o romance que floresceu. Kelly e James também se viram apoiando mutuamente em suas jornadas individuais. Kelly encontrou inspiração na dedicação de James aos estudos e começou a explorar seu próprio potencial criativo, voltando a pintar, algo que havia deixado de lado por anos para se dedicar apenas à apreciação das obras de outras pessoas. James, por sua vez, apreciava a paixão de Kelly pela arte e pela cultura parisiense. Ele começou a se abrir para novas experiências, explorando a cidade com os olhos de um amante da arte e absorvendo a energia criativa ao seu redor. Uma noite, enquanto caminhavam de mãos dadas sob as luzes da Torre Eiffel, Kelly e James trocaram votos de compromisso. Eles prometeram apoiar um ao outro em suas jornadas pessoais e nutrir o amor que tinham reencontrado. O futuro era incerto, mas eles estavam dispostos a enfrentá-lo juntos. Conforme a primavera florescia em Paris, Kelly e James começaram a planejar seu futuro como um casal. Decidiram que, independentemente do destino que os aguardava, o importante era o amor e a compreensão que compartilhavam. O romance que havia sido reacendido na Cidade das Luzes agora se tornava a base de um novo começo. Kelly e James aprenderam que o amor verdadeiro não apenas sobrevive às tempestades do passado, mas também se fortalece com as experiências compartilhadas e o compromisso mútuo. Enquanto Paris testemunhava o renascimento de um amor perdido, Kelly e James se preparavam para enfrentar os desafios e as alegrias que o futuro lhes reservava. Com um novo começo à sua frente, eles estavam prontos para enfrentar o mundo juntos, armados com a lição de que o amor verdadeiro pode superar todas as adversidades e florescer em qualquer lugar, até mesmo na Cidade das Luzes, onde os sonhos se tornam realidade. Você conhece alguma história de amor assim? Compartilhe nos comentários abaixo, deixe seu joinha e se inscreva no canal para ver as próximas histórias.